Devocional Oração, descobrindo o poder de falar com Deus. Dia 36. Abra os seus olhos. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos, para que eu veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. 2 Reis 6:17. No capítulo 6, 2 Reis, a partir do verso 8, a Bíblia conta como o profeta Eliseu se deixou ser conduzido pelo Senhor para impedir o ataque do rei da Síria contra o povo de Deus. Eliseu previu os planos do inimigo e os revelava ao rei de Israel, para que seu exército pudesse se antecipar. Confuso, o rei da Síria perguntou aos seus servos: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel que as palavras que fala na tua câmara de dormir. 2 Reis 6, 11, 12. A Bíblia nos diz que o Senhor revela segredo aos seus amigos. O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele fará saber o seu conserto. Salmos 25, 14. É por isso que Eliseu sabia que o rei da Síria estava planejando. Ele era íntimo de Deus. Ou seja, quanto mais nos aproximamos do Pai, mais nos tornamos sensíveis aos seus direcionamentos e aprendemos a usar nossos sentidos espirituais para ouvir e enxergar além da capacidade humana. Assim aconteceu quando o rei da Síria, furioso, decidiu atacar Eliseu e seus servos. Apesar da ameaça iminente, o profeta não se assustou e disse: Mas não são os que estão conosco mais do que estão com eles? 2 Reis 6,16. Então orou e pediu que Deus abrisse os olhos do seu servo. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu um monte que estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. 2 Reis 6,17. Hoje, nós também temos acesso ao poder sobrenatural do Pai. Se pedirmos, Ele pode abrir os nossos olhos e ouvidos. Talvez você esteja se sentindo cego espiritualmente e não consiga mais perceber com clareza a direção de Deus, como se a sua sensibilidade espiritual estivesse adormecida. Às vezes, cansamos de andar no escuro, tentamos ouvir a voz do Senhor, mas não somos capazes de discerni-la. Por isso, hoje, como fez Eliseu, vamos orar para que Ele abra os nossos olhos espirituais. Oração. Pai, coloco diante de Ti o bloqueio espiritual que tenho sentido. Deus, eu não quero mais viver cega, andando por caminhos incertos, sem direção ou clareza. Preciso da Tua luz, preciso enxergar os Teus olhos, discernir o Teu Espírito e viver com perspectiva do alto. Pai, em nome de Jesus, eu clamo, abra os meus olhos espirituais. Quero ver o que o Senhor está fazendo, mesmo quando os meus olhos naturais não enxergam nada mudando. Quero sentir Tua presença, ouvir Tua voz com nitidez, perceber o mover do Teu Espírito em mim e ao meu redor. Tu me destes a certeza de que serei ouvida, pois Tua palavra diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Então eu peço em nome de Jesus, revela-me o que os meus olhos não estão vendo. Mostra-me o caminho certo e me dá sensibilidade para entender o que o Senhor está falando. Pai, há dias em que me sinto confusa e só consigo enxergar problemas, limitações e frustrações. Mas hoje, em nome de Jesus, eu oro porque creio no Teu poder. Sei que o Senhor pode abrir os meus olhos como abriu os dos servos de Eliseu,
para que ele visse os cavalos de fogo ao redor. Eu também quero enxergar além da luta, além do natural, além da minha dor. Tu és o Deus que não esconde teus planos dos teus filhos. Tua palavra diz: as coisas que olho não viu e ouvido não ouviu e não subiram no coração do homem são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus revelou pelo Espírito. 1 Coríntios 2, 9 e 10. Então eu peço, revela-me, Senhor, sopra teu Espírito sobre mim e tira as escamas dos meus olhos. Sei que o inimigo quer me manter distraída, cansada e cega, mas eu me levanto agora. Em fé, em autoridade declaro, sou filha de Deus, tenho acesso à tua presença e serei guiada pelo teu Espírito Santo. Tu és o Deus da revelação, da visão clara, do discernimento que livra, guia e transforma. Confio em ti. Pai, em nome de Jesus, que toda névoa espiritual se dissipe agora, que toda confusão dê lugar à paz, que toda cegueira caia por terra e que os meus olhos sejam abertos para te ver, ouvir e perceber com clareza. Eu oro com fé, por meio do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. Declarações. Meus olhos estão sendo abertos em nome de Jesus. Nenhuma cegueira espiritual permanecerá em mim. Terei discernimento, direção e sensibilidade espiritual. Serei guiada pelo Espírito e não pelos meus sentimentos. Atividade prática. Leia 2 Reis 6, 8, 23 e perceba como a mão de Deus opera no mundo espiritual de maneira extraordinária. Até aqui nos ajudou o Senhor.